Olá, amados, estamos de volta. Falhamos alguns dias aí com as nossas gravações, por causa dos atropelos, né? Mas nós estamos aqui e trazendo uma palavra de sustância, né? Para nosso fortalecimento. E nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, vamos citar alguns textos. Vamos começar aqui. Efésios capítulo 4, vamos ler alguns versículos, amém? Então tá. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Nós lemos esse versículo, depois nós vamos falar mais sobre eles, e ainda vamos dar uma esticadinha aqui, no mesmo livro de Efésios, 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém, meus irmãos? Nós lemos estes textos, esses dias nós temos aprendido mais aqui no livro de Efésios sobre a nossa santificação. E o título aqui, o chamado especial neste vídeo aqui é para o título que diz assim, a unidade da fé. Este texto que nós vimos primeiro. E a gente vê que temos estudado aqui um texto um pouco extenso e procuramos reduzir aquilo que digamos assim, eu não diria essencial, mas aquilo que são as partes mais que nós precisamos nos deter mais. E comentando aqui sobre a unidade da fé e falando sobre a nossa condição de igreja que somos gentios, igreja gentílica, e como o Senhor nos chamou, não foi só para borrifar aqui um pouco da sua presença, mas Ele nos chamou com um grande propósito para nós aqui nesta terra e para nos levar aos céus. Ali a palavra diz que nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Vejamos, irmãos, a importância que nós temos. Nós somos conhecidos do Senhor desde a fundação do mundo para esta obra que estamos realizando hoje. E muitas vezes a gente, devido aos atropelos que nos ocorrem aqui neste mundo, a gente até não valoriza tanto este chamado e acaba tornando ele até vil. E eu posso dizer até que alguns até podem perder esta condição, né? Porque lá no céu vão entrar os santos apenas, né? A palavra do Senhor é bem clara, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui a palavra nos fala da unidade da fé. A igreja
ela não é uns para aqui, outros para ali, mas é um povo que vive, precisa viver em unidade, em conhecimento, em comunhão com o Senhor, em prática da palavra do Senhor, fazermos realmente a obra do Senhor que o Senhor nos chamou a fazer. E nós precisamos tomar pé disso, digamos assim, para que nós não venhamos a vulgarizar isto, envelhecer isto e perder esta bênção. E não só de perder a salvação, que eu creio que é possível, mas também de perdermos a nossa qualidade de vida aqui nesta terra, porque o Senhor, é a vontade do Senhor que nós tenhamos saúde no espírito, na alma e no corpo, que nós sejamos um povo alegre, um povo feliz, e é assim que o Senhor quer nos usar. Mesmo nas tribulações, é possível ao servo do Senhor estar feliz, tá? A alegria da salvação, ela não é suplantada por nada. Mesmo nas maiores dores, nós vemos que alguns servos, muitos servos, aliás, manifestam alegria do Senhor. E nós precisamos viver nesta unidade da fé. E a gente pode até pensar, entrei na igreja, agora naturalmente sou crente, e agora vamos que vamos, e está tudo bem. Não é bem assim, irmãos. Está bem, mas também o Senhor requer de nós posicionamento, né? Posicionamento de guardar a unidade da fé, que muitas vezes requer de nós muitas vezes não. O carregar a cruz é certo, né? Muitas vezes nós somos convidados a renunciar à nossa carne de maneira veemente e não só renunciar à carne, mas identificar os perigos que podem vir por meio dos espíritos das trevas que usam os seus instrumentos diversos para nos afastar da presença do Senhor. E nós precisamos estar bem posicionados para defender a nossa fé. Aqui nós vemos, logo aqui no começo, eu achei muito interessante, a palavra dizer, nós vemos com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Estou atropelando um pouco as palavras aqui, irmão, mas é um problema assim que... coisas da gente, né? Então, imagine, irmãos, que nós precisamos ser longânimos. Longânimo quer dizer longo ânimo. Tem vezes que não tem mais ânimo para nada, a coisa está feia, mas mesmo assim a gente tem que esticar mais o ânimo. Longânimo. Humildade. Como uma coisa boa é humildade, mas tão difícil de ser praticada. E o Senhor requer isso de nós sempre, humildade. Imagine um relacionamento permeado por humildade. É tão bom quando, até mesmo nos relacionamentos com ímpios, às vezes você vai até no caixa de supermercado, somos bem atendidos, a pessoa mansa, aquilo nos faz tão bem. Imaginemos quão bom é isso no nosso relacionamento familiar. Mansidão, que coisa boa nossos relacionamentos permeados com a mansidão. E diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, não é uma coisa assim que você já de antemão já gosta, não. Às vezes é difícil suportar. Você está vendo, está num vontade de
tratar, mas você vai se humilhar e vai tratar bem, porque nós somos um corpo. E o corpo, ele não pode viver um machucando o outro, a mão esbofeteando a outra, o rosto, as pernas. Nós temos que viver nessa unidade, né? E eu anotei aqui algumas coisinhas, porque o texto é longo, e tem algumas coisas que nós precisamos considerar para praticar, para que nós possamos prosperar nesta caminhada com muito êxito. Não sermos aqueles crentes que estão muitas vezes dentro das igrejas, mas não estão contemplando os valores eternos, as riquezas eternas. Isso pode acontecer muito com a gente. E o Senhor tem o propósito de nos aperfeiçoar. Nós viemos do mundo cheio de caracas, né? Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar. E Ele quer trabalhar em nós através da sua palavra, do conhecimento da palavra, através anotei bem aqui na minha colinha, nossa comunhão com o Espírito Santo. Voltando aqui ao conhecimento da palavra, nós sabemos que há muitas pessoas que têm todo acesso ao conhecimento da palavra, até mesmo pessoas doutas, doutores disso, daquilo, mas temos irmãos que são até analfabetos, né? E, no entanto, ninguém é privado, ninguém deve ser privado do conhecimento da palavra. E voltando aqui, a palavra ali diz que o Senhor, ele deu dons a cada um segundo a medida da fé. É um recurso que Deus dá para a sua igreja, para que nós possamos conhecer a sua vontade, né? Através do seu Espírito Santo. Então, a palavra é bem clara, repito, deu dons segundo a medida da fé. Cada um tem um dom que Deus deu, tem uma capacidade de absorver, de compreender as coisas. E tem aqueles também que Deus deu até ministérios, né? Apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, mestres. São dons, são ministérios que são para o enriquecimento da igreja. E hoje, em pleno curso do esfriamento da fé, a gente vê que muitos dos recursos que Deus tem dado para a sua igreja têm sido desprezados por falta de conhecimento, por falta de zelo até mesmo. Nós vemos que até mesmo o exercício dos dons espirituais, muitas vezes eles são eliminados no meio das igrejas por falta de conhecimento, por falta de zelo. São coisas todas que elas conspiram contra a nossa fé. E por isso é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, é muito importante que cada um exerça o seu dom, que saiba qual o seu dom, que exerça com zelo, conhecendo, buscando, aperfeiçoando, para que seja usado pelo Senhor. Imaginemos, vamos começar, um irmão desmazelado, digamos assim, que é uma palavra muito conhecida lá na minha região. Um irmão que não tem zelo pela obra do Senhor. Ele vai causar muito problema, um irmão comum. Imagine um pastor, um apóstolo, um evangelista, um ministério que não tem esse zelo pela palavra do Senhor. Então o Senhor nos chama que nós todos tenhamos zelo pela palavra do Senhor, pelo nosso testemunho, pela nossa caminhada. Isso, irmãos, quando eu falo, não é por falar, mas é porque é coisa muito séria que implica
na perda da fé, não só daqueles que não usam o dom, como os malefícios que eles produzem na vida de outras pessoas. Então, isso é coisa muito séria que nós precisamos considerar mesmo. Se você tem um dom, você tem um ministério, você não pode negligenciar isto, mas buscar de todo o coração. E nós vemos que uma coisa que eu também anotei aqui, uma atenção especial para os relacionamentos familiares, onde nós podemos pecar, nós podemos entristecer muito o Espírito Santo nos nossos relacionamentos familiares, porque já estamos acostumados ali, às vezes já viemos até uma tradição, costume de não se relacionar bem, e aquilo permanece em nós por muito tempo, e é uma das mazelas que nós precisamos tirar de nós. Procurar ter em nós a transformação da nossa fé, ter em nós adquirir o comportamento cristão, o caráter cristão, que precisa ser baseado na palavra do Senhor. Que isso, irmãos, isto é muito sério, é muito importante. Muitas vezes a gente vê, já ouvi mais de uma vez, de líderes, que muitas vezes os filhos até desejam morar na igreja, porque os pais na igreja são uma bênção, mas em casa são uma dificuldade só, o relacionamento em casa é muito difícil. Isso não é, a gente está falando, não é criticando, não, mas é uma realidade. Muitas vezes nós estamos nas frentes de batalha, no ativismo intenso na obra de Deus, mas a nossa retaguarda, a nossa família é uma dificuldade. Nós precisamos corrigir isto. Outra coisa que nós precisamos atentar é para a questão dos comportamentos sectários, que tem sido muito intensificado no meio da igreja. Nós vemos que muitos irmãos são muito bem comportados, são cidadãos que para este mundo vão muito bem, mas à luz da palavra de Deus são reprovados, porque as seitas elas não permitem que nós sejamos transformados. Às vezes as pessoas estão bem ajustadas a uma seita que é uma beleza. Não falta isso, faz aquilo, e é cheio de atividade, mas quando você vai diante da palavra do Senhor, nós são facilmente reprovados. Isso à luz de qualquer um, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para que nós não sejamos apenas convertidos a seitas, à igreja. Isso é um comportamento que a gente não está simplesmente falando, mas é uma coisa que tem afetado as instituições religiosas de um modo geral, né? E nós precisamos atentar para isso. O remédio para isso é conhecer a palavra do Senhor, conhecer não só a letra, mas conhecer a revelação que é concedida pelo seu Espírito, que só se consegue através da santificação e da busca intensa, que às vezes a gente até conhece bem a letra de cor salteada, mas não tem entendimento do que ela quer dizer, né? E outra coisa que nós precisamos estar bem atentos é para a política no nosso meio, né? Que muitas vezes elas se ajuntam com a chamada democracia e até chegam perto daquilo que pode se dizer
coisas boas de Deus, ajudar os pobres, aquela coisa toda, e fazer bem para a sociedade, mas muitas vezes é só com intenção no seu voto, né? Porque às vezes políticos mal intencionados, eles se mantêm no poder unicamente nos ludibriando através das suas promessas, para ganhar o nosso voto. E às vezes nós estamos até pecando e até mesmo contribuindo com a política de uma maneira que Deus não se agrada, e venhamos a trazer prejuízo para nós, para a nossa família, para a nossa nação. Então nós precisamos atentar para estas coisas, meus irmãos, que eu tenho falado aqui. E ainda uma partezinha que eu quero comentar aqui, que eu captei ali na palavra, o Senhor advertindo que nós não sejamos insensatos. Insensato é aquele que é insensato, né? Ele sabe das coisas, ele está vendo, ele conhece, mas mesmo assim ele não se dá conta e ele pratica aquilo que não deve. Então o Senhor não quer que nós sejamos insensatos, mas que nós sejamos sensatos. Que coisa boa aquele servo que tem a sua boa comunhão com o Espírito do Senhor, que ele tem um discernimento apurado, ele vê uma dificuldade, ele identifica uma dificuldade de longe e ele já se afasta dela. Esse é o comportamento que nós precisamos ter, que ele vem através de tudo isso, especialmente do conhecimento da palavra e da comunhão com Deus, né? Para não sejamos insensatos, está dentro da igreja, às vezes pregando e tal, mas ele está se comportando de acordo com o mundo, de maneira que agrade ao reino das trevas. E isso traz grande prejuízo para a igreja. Então, temos falado já bastante neste vídeo sobre essas coisas que aparentemente algumas são simples, mas que na verdade são tão sérias, tão profundas, e que nós precisamos atentar. E nós ficamos por aqui, né? Hoje é isso que nós entendemos que deve ser falado, que é a vontade do Senhor, e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, e por favor, dê o seu like aí, meu querido, para que o YouTube distribua o nosso vídeo. Amém? A paz do Senhor.